Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de convidar você e sua família para juntos estudarmos a 10ª lição desse trimestre, que tem por título A Mordomia das Finanças. Ao contrário do que muita gente pensa, a Bíblia não trata apenas de questões espirituais. Ela também tem muito a nos dizer sobre como devemos ser bons mordomos das nossas finanças. Nesta lição, introduziremos o assunto destacando, à luz das Escrituras, como devemos usar o nosso dinheiro. Destacaremos algumas práticas nocivas quanto às finanças, trataremos do cuidado que devemos ter com gastos e empréstimos e concluiremos falando sobre a importância da economia para que tenhamos uma vida financeiramente equilibrada. Você deseja aprender um pouco mais sobre este importante assunto? Então não saia daí, este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo nos diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. A verdade prática nos diz, o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria e prudência, comedimento e amor. O objetivo geral da nossa lição é ressaltar que o cristão deve lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Já os objetivos específicos são 3. Primeiro, mostrar que tudo o que temos vem de Deus. Segundo, expor como o cristão deve ganhar dinheiro. Terceiro e último, explicar como o cristão deve utilizar o dinheiro. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10 e 11, e 1 Timóteo, capítulo 6, versos do 6 ao 10. Acompanhe conosco. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Para comentar a lição de hoje, contamos com a participação do presbítero Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, presbítero Alessandro. Amém. Contamos também com a participação do presbítero Jonatas Éder. Paz do Senhor. Amém, professor. Amém, presbítero Éder. Estamos dando continuidade a esse trimestre que temos aprendido bastante sobre a mordomia cristã. E nesta lição, a lição de número 10, estaremos abordando sobre a mordomia das finanças. Um assunto muito importante que, com toda certeza, será de grande valia para as nossas vidas. Estudamos sobre a mordomia em vários aspectos até agora e chegou o momento, presbítero Jonatas, de falarmos sobre esse assunto que tem sido a derrocata de muitas pessoas, infelizmente, por não saberem aí administrarem as suas finanças. Mas, como sempre fazemos em cada lição, trazemos aqui a definição de uma palavra-chave. E a palavra-chave nessa lição de hoje, nesse assunto, com toda certeza é a palavra finanças. Qual seria a definição bem básica que a gente pode trazer para já introduzir esse assunto sobre esta palavra? Pois não, presbítero Alessandro, quanto ao significado básico desta palavra, finanças, não é? De acordo com Antônio Ruais, o dicionarista, ele diz que finanças é a ciência e a atividade do manejo do dinheiro
ou de títulos que o representem. Ele diz também que é a ciência que maneja as finanças, os recursos financeiros ou mesmo o erário. E é importante que o professor, em sala de aula, pelo menos a título de introdução, além de trazer essa definição a respeito dessa palavra, que, como o senhor disse, é a palavra-chave, né, da temática da lição, é lembrar de que é um assunto de extrema importância que o crente esteja familiarizado. Porque parece que, quando se fala de dinheiro ou de finanças, parece que é menos espiritual ou menos importante tratar a respeito desse assunto. Verdade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que a Bíblia dá uma atenção especial a respeito desse assunto. E só para algumas informações iniciais, quando nós lemos na Bíblia Sagrada, por exemplo, há quem diga que há cerca de 1.565 versículos que falam especificamente quanto ao dinheiro ou o manuseio em relação ao dinheiro. Quando nós olhamos também para o Sermão do Monte, aquele conhecido sermão proferido pelo Senhor Jesus e registrado nos Evangelhos, há quem diga que dos 28, ou seja, dos 107 versículos que contém este sermão, abrangendo capítulos 5, 6 e 7, não é? Cerca de 28 deles, Jesus trata especificamente a respeito do dinheiro, das finanças. Durante o ministério de Jesus também, encontramos ele citar 13 parábolas específicas, tratando como se deve vivenciar ou viver com o dinheiro ou com as riquezas, falando sobre as riquezas em si. E, por fim, podemos citar que a própria Bíblia apresenta Deus como sendo a fonte de todas as riquezas. Não é? Ageu, capítulo 2, versículo 8, por exemplo, o próprio Deus vai dizer: minha é a prata e meu é o ouro, é o que nos diz a palavra de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, também isso pode ser reafirmado. Então perceba que esse assunto é bíblico, nós não nos tornamos menos espirituais por tratar especificamente desse assunto, porque a Bíblia trata e traz algumas informações necessárias para o crente saber bem administrar o dinheiro. Muito bem. E como nós estamos falando de finanças, nós devemos agora nos recorrermos à Bíblia e olhar e perceber o que devemos fazer com o nosso dinheiro. É algo muito importante, como já foi dito desde o início do programa. Esse assunto é um assunto atualizado, não é? Todos nós precisamos ter cuidado com essa área da nossa mordomia. E para começar a falar já sobre isso, presbítero e professor Jonathan Zeder, a Bíblia nos mostra de que a finança, aquilo que nós recebemos, o nosso dinheiro, ele serve, dentre tantas outras coisas, mas a primeira coisa que podemos dizer é para o nosso sustento pessoal, não é? Há um texto no livro de Salmos, Salmo de número 128, versículo 2, onde o salmista diz assim: pois comerás do teu trabalho, das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Esse texto aqui tem tudo a ver com a lição, inclusive, que foi falada sobre o trabalho. A lição anterior, onde foi tratado sobre a necessidade de trabalharmos, sermos bons mordomos, nos ocupando, até para sustentarmos a nossa família. E o verso diz: e comerás do trabalho das tuas mãos e feliz serás e te irás bem. Então o trabalho, ele faz bem, mas o trabalho também promove aquilo que nós precisamos para nos sustentar, que é as nossas finanças. O que é que a gente pode comentar sobre o sustento pessoal à luz da Bíblia, professor? Muito bem, professor Alessandro e os irmãos que estão em casa nos acompanhando. Achei muito importante que o senhor, como o senhor iniciou a pergunta, né? O que devemos fazer com o dinheiro e não o contrário, né? O que o dinheiro deve fazer conosco, né? No decorrer do programa nós iremos trabalhar a contrapartida dessa realidade, não é? Então, a princípio, gostei muito do que o presbítero Lucena tratou, de que a grande realidade do valor financeiro, da vida financeira, é entender que nós somos mordomos. A temática de hoje é falar sobre isso, não é? A mordomia das finanças. Então, o que temos pertence a Deus. A princípio, a sua afirmação, lendo Salmo 128, verso 2, nos faz lembrar o texto de Gênesis, capítulo 3, verso 19, quando o Senhor Deus, vamos ler com a sua autorização, Gênesis, capítulo 3, verso de número 19, se você puder abrir sua Bíblia, acredito que será bem importante. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A primeira parte do versículo diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso fala de esforço, não é? Então, o primeiro a gozar dos esforços do ser humano deve ser, professor Barreto, a família. Até porque dentro dessa perspectiva familiar que vai haver a harmonia, não é? A própria habilidade para poder conviver com os problemas, isso tudo tem que estar em primeiro lugar com a família. Então,
o topo da realidade financeira do cristão é cuidar de sua família. Tem um outro texto muito importante do apóstolo Paulo, tratando sobre o assunto, é a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo de número 10. Se você puder abrir sua Bíblia conosco, acho que vai ser bem importante. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Eu sei que a gente acaba voltando para o assunto do trabalho, né? Mas a prioridade do trabalhador ao receber o seu salário, os primeiros que devem gozar deste valor deve ser no âmbito familiar, para que não haja nenhum outro tipo de problema. Muito bem, então ficou claro aqui que o sustento pessoal, ele deve estar prioritariamente incluído nas nossas preferências do que vamos fazer com o nosso sustento. Isso. Mas, presbítero Jonathan Lucena, existe também a obra de Deus. Sabemos que é através das nossas contribuições, através das nossas finanças, que a obra de Deus ela é desenvolvida, ela é expandida, ela cresce. O que é que a gente pode comentar sobre usando as finanças para promover, financiar, apoiar a obra de Deus? Pois não, diríamos que seria o segundo propósito, né? Já que o propósito da lição é nos fazer refletir biblicamente sobre como usar corretamente o dinheiro, já foi dito pelo presbítero professor, nosso irmão Jonathan Zeder, sobre a necessidade de entender de que o dinheiro é para o sustento pessoal e a contribuição para a obra de Deus. E é interessante perceber de que essa lição, já foi dito aqui, que se reporta à lição anterior, né? Fala sobre o trabalho, e também trata da lição que foi refletido sobre dízimos e ofertas. Né? E fica claro, quando lemos a palavra de Deus, que o trabalho, consequentemente o dinheiro, que é consequência desse trabalho, deve ser usado para a contribuição da obra de Deus. Isso fica claro quando lemos Malaquias 3:10, mais uma vez um texto que foi de forma objetiva trabalhado na lição anterior. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, quando se diz que as primícias devem estar à disposição daquilo que é para o serviço do Senhor, melhor dizendo, e que nós não podemos negligenciar quanto a esse cuidado. Então, não é só para usufruto pessoal, é importante entender de que o dinheiro, né, é o recurso que Deus tem nos dado para investir na sua obra. E alguém disse, e é importante perceber e lembrar disso, de que os recursos para a obra de Deus está no bolso dos que servem a Deus. Então, além do sustento pessoal, o cristão, para estar em harmonia com a mordomia cristã nessa esfera que é das finanças também, precisa, além de entender que é para o seu sustento, também para a contribuição do reino de Deus. Muito bom. E aqui, presbítero Jonathan Zeder, a gente vai entrar para um terceiro ponto. Foi falado aqui que o sustento pessoal ele deve ser colocado em primazia, mas não somente o sustento pessoal da família, mas também a obra de Deus. A obra de Deus precisa da nossa contribuição, não é? Mas em terceiro lugar, podemos dizer que o nosso sustento, segundo a luz da própria Bíblia, deve também ser útil para aliviar o sofrimento do próximo. Há um texto que eu acho esse texto, o texto áureo desse assunto, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 35, quando Lucas escreve dizendo: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando a gente dá, a gente está também recebendo de alguma forma. Então, a partir dessa ideia, presbítero e professor Jonathan Zeder, de que o nosso sustento deve ser para aliviar o sofrimento alheio, quais outros versículos podemos comentar e o que pode ser dito a respeito da mordomia daquilo que eu recebo, a minha finança, ajudando o próximo? Muito bem, professor Alessandro. Veja a escadinha como está sendo construída, né? Família, Deus e agora o próximo, não é? Porque a grande realidade é que, infelizmente, muitas pessoas se apegam aos seus bens e acabam esquecendo também de ajudar aqueles que não têm, não é? Essa prática de ajudar, ela foi estabelecida na própria lei. Se a gente puder ler um texto, o senhor disse alguns versículos, né? Levítico, capítulo 23, não é? Nós temos lá a instituição desse quesito de que os judeus deveriam permitir com que as pessoas pudessem também receber daquilo que Deus os deu. Lembrando que nós estamos falando sobre mordomia. Então, tudo que temos foi Deus que nos deu. Então, a princípio, nossa família, a obra de Deus e agora o próximo. Levítico 23 e o versículo de número 22 diz assim as Escrituras: e quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega,
Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não é? Nós poderíamos citar outros, mas eu acho que esse encaixa perfeitamente com o que estamos conversando. Né? A primeira realidade de que eu devo alimentar minha família, cuidar da obra de Deus, mas também permitir com que outros sejam abençoados com a bênção que Deus me deu. Até porque a grande verdade é de que existe uma grande gama de pessoas carentes, necessitadas, até na própria congregação, que podem ser abençoadas com aquilo que Deus me deu. Então, o princípio bíblico é, além de eu cuidar de mim, eu devo cuidar do próximo. Né? O texto que o senhor leu de Atos 20, 35, eu acho que fecha bem esse quesito, não é? Quando diz que é mais bem-aventurado aquele que dá do que recebe. Tem um caso bem interessante na Bíblia, né? O livro de Ruth fala sobre quando Ruth e Noemi voltam, não é? Elas estavam fora da terra de Israel e quando voltam para Israel, a Bíblia diz que a Ruth ela vai fazer exatamente isso, ela vai respigar, colher as espigas que estão caídas e será abençoada. Então, use também, meu querido irmão, não é, a bênção de Deus para alcançar as outras pessoas também. Muito bem. Há um texto que tem tudo a ver com a sua fala, professor, que é o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 28, quando a palavra de Deus nos diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Glória a Deus. Esse texto é muito interessante porque mostra que o meu dinheiro, a minha finança, além de sustentar a minha família, além de investir na obra, além de aliviar o sofrimento alheio, eu posso também glorificar a Deus, porque Deus está sendo glorificado dessa forma. Há outros textos que podemos apenas citar, como Hebreus capítulo 13, verso 2, Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 17, quando Tiago incentiva a fazer as boas obras. Perfeito. Mas, presbítero Jonathan Lucena, para concluirmos esse primeiro bloco, como é que eu faço com o meu dinheiro em relação às minhas obrigações como cidadão? Nós temos impostos para pagar. Eu, como crente e mordomo, eu devo pagar esses impostos? Não. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Muito bem. 2 textos que podem ser usados para responder essa sua pergunta rapidamente. O primeiro está em Romanos 13 e o versículo de número 8, quando Paulo diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Isso fala do cumprimento quanto a pagar o que se deve. Ele diz: não devais nada a ninguém. Isso fala do pagamento. Então, nosso dinheiro, a finança, tem que ser utilizada para cumprir as nossas obrigações. E eu acho que o verso 7 também, presbítero. Pois não, veja deixa eu aí, ler por aqui, favor, versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E aí onde é que está o propósito das finanças? Além de pagar o que se deve, também pagar os impostos consequentemente. Esse texto que o senhor acabou de citar, Romanos 13, 7, e Mateus 22 e 21 também aponta para essa verdade. E esse texto de Mateus de 22 e 21, ele é muito claro quando Jesus diz isso, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, o que é do homem tem que ser entregue ao homem. Há um texto, só para terminarmos, já estamos chegando ao finalzinho aqui, é o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 6. Diz assim: não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Então, com as nossas finanças, devemos fazer nosso sustento pessoal, investir na obra, aliviar o sofrimento alheio e pagar os tributos e nossas obrigações. Nós estamos terminando esse primeiro bloco, mas não saia daí, já já nós voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando a lição de número 10, que tem como título A Mordomia das Finanças. No bloco passado, trouxemos aqui, presbítero Jonathan e presbítero Éder, a definição do que é a palavra finanças. Vimos que a Bíblia nos ensina que a nossa finança deve ser para o sustento pessoal, deve ser para a contribuição da obra, deve ser para aliviar o sofrimento do nosso irmão e também deve ser para honrar com os nossos compromissos. Foi lido aqui alguns versículos, mas
eu gostaria de, antes de adentrar no segundo momento, no assunto em si, ler mais alguns versículos sobre essa questão do imposto. Nós como servos de Deus e como bons mordomos, devemos ser fiéis aos nossos contratos. Há um texto que é o texto de Romanos, capítulo 1, verso de número 31. O apóstolo Paulo diz o seguinte sobre isso: nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Ele está falando da característica daquelas pessoas que são descrentes. E ele diz que uma das características desses descrentes é ser infiéis quanto aos seus negócios. Então, eu acredito que esse texto ele é muito importante. Isso. O presbítero Jonathan Lucena leu aqui Romanos 13, verso 7 e o verso 8, mas no verso 6 diz assim: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre isso ao seu tempo. Então, nós devemos pagar tributo porque o Estado, ele é um ministro de Deus. Ele, para se sustentar e exercer o seu poder como Estado, ele precisa desses recursos. Só para concluir aqui, há um outro texto também no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículo 25 em diante, que diz assim Jesus: E disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos e os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Eu acho interessante esse texto, presbítero Éder, já que a gente vai voltar para o senhor aqui, que Jesus disse que os impostos devem ser pagos por nós, se somos mordomos de Cristo, para que não traga escândalo. Perfeito. Não é? Jesus disse, para que eles não se escandalizem, paga o meu imposto e o teu. Glória a Deus. Muito bem, mas dando continuidade, nós queremos agora entrar em um segundo momento aqui. O que devemos fazer com o nosso dinheiro? Uma coisa que tem trazido muitos problemas, professor Éder, infelizmente, em muitos mordomos, é a chamada compulsividade. É aquele desejo de comprar, comprar e comprar. O que é que a gente pode falar sobre isso? Muito bem, é um grande risco, não é? A palavra de Deus nos adverte que a gente deve ter cuidado em relação a isso. A gente precisa ler alguns textos para fundamentar o que vamos falar agora. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, e o verso 10 diz assim, a palavra de Deus: O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. É um termo recorrente em Eclesiastes, né? A questão da vaidade, aquilo que é efêmero, passageiro. Não é? Então, um grande problema da nossa sociedade pós-moderna é essa questão da compulsão. É nunca estar satisfeito. Parece com um saco vazio, sempre querendo mais. Não é? O apóstolo Paulo já advertia a igreja quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, verso 11, ele explicou que nós devemos aprender a se contentar com o que temos. Não é? E um grande problema, professor Barreto, presbítero Barreto, é que as pessoas não estão mais aceitando aquilo que Deus lhe dá. Veja, nós estamos trabalhando uma ideia de que nós somos mordomo do que recebemos. Então, se o que temos foi Deus que nos deu, devemos nos contentar com o que temos. Se a gente consegue se contentar com isso, a gente vai fugir do problema da compulsão. Perfeito. E quando o senhor estava falando sobre isso, aqui eu vou me reportar agora ao senhor, presbítero Lucena, que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da avareza, não é? E quando o professor Éder estava falando sobre a compulsão, eu lembro que eu li há um tempo atrás, eu não vou mencionar aqui a fonte, mas eu li um jornal em que ele dizia que a compulsividade é um dos problemas hoje do século XXI. É um tipo de doença. Há pessoas que, se não comprarem determinado objeto, perdem o sono. Ficam ansiosas, né? Ficam ansiosas, têm distúrbio em seus relacionamentos, interferem, inclusive, na questão da bipolaridade de comportamento. Meu Deus. Há pessoas que entram até em depressão. Se elas olham para um objeto e querem comprar aquele objeto, mesmo que não tenha necessidade por aquilo, por não conseguir comprar, a compulsividade traz esse prejuízo. É algo muito sério. Isso. E um cristão não pode fazer isso. Esse texto que o senhor terminou de ler para mim agora foi o texto-chave. Paulo dizendo, aprendi a contentar-me com o que tenho. Contentar é estar contente. Isso. Foi Deus que me deu, não é? Foi Deus que me deu, está tudo bem, não é? Mas, presbítero Jonathan,
a compulsividade ela está ligada a um outro probleminha aí que é chamado de avareza. O que é que a gente pode falar sobre isso? Muito bem. É o passo subsequente. Né? Isso. Alguém disse que o consumismo pode ser definido como comprar o que se não precisa, com o dinheiro que se não tem, para impressionar quem não se conhece. Verdade. Veja que é até uma questão insana e lógica. Né? Verdade. Como o senhor disse, achei importante e é bom que se deixe isso destacado. Uma coisa é a pessoa querer, outra coisa é precisar. O poder também, né? Entendeu? Porque tem pessoas que precisam, de Isso. fato. Tudo bem, há uma necessidade, isso aí não é uma questão. Mas outra bem diferente é a pessoa que não precisa de fato, é simplesmente porque quer ter. Exato. É a compulsividade. Existe até uma concorrência, né, presbítero? Porque saiu um aparelho de telefone modelo Verdade. novo, Exato. o que ele tem está novo, mas não, eu tenho que me apresentar socialmente para eu estar atualizado, para dar um upgrade aqui na minha vida social, eu vou comprar um outro telefone. O dele está bom, E às vezes nem está pago. nem está pago, é verdade. É verdade. Uma pessoa certa vez disse que havia sido convidado para um casamento, para ser testemunho do casamento. E quando foi informar ao cônjuge, né, a sua esposa especificamente, de imediato, por reflexo, ela disse: nós estamos precisando comprar sapato para esse evento, né? Nós seremos testemunhas. E o esposo disse: só um momento, deixa eu ver se realmente a gente precisa. E quando abriu o guarda-roupa, onde estava guardado os sapatos, como era uma pessoa de uma condição abastada, contou-se e viu-se que tinha quase 150 pares de sapatos. Veja que coisa E a pessoa está dizendo que precisava comprar mais Meu um. Deus. Né? Então a Desnecessário. questão subsequente a esse consumismo exatamente é o que se dá, o que se entende como uma avareza. E é um outro problema. É verdade. Porque na medida em que a pessoa quer e ter a tudo aquilo que se deseja, então ela começa a se prender e a necessitar ainda mais e fazer como fim último da sua vida o dinheiro. E aí é onde é que mora o perigo. É verdade. Já foi dito aqui, o próprio Paulo vai dizer que o dinheiro em si ele não é problema, o dinheiro é neutro. Isso, Não é? claro. O problema não é ter dinheiro, é o dinheiro nos ter. E aí onde é que mora o problema. Paulo vai dizer de que a raiz de todo o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Ele vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 21, a respeito do perigo. Isso pode ser visto em Mateus 26, 21, Mateus 6, 21, e também o versículo de número 24. E alguém disse, presbítero Alessandro e presbítero Éder, que o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Verdade. Né? E é preciso ter esse cuidado. A Bíblia vai dizer sobre o perigo de se prender de forma exacerbada ao dinheiro. Pode ser visto isso em Provérbios, capítulo 11, versículo de número 28, quando o proverbista diz que aquele que confia nas riquezas cairá. Não se pode fazer com que a riqueza seja a base da sua existência. Isso é perigoso. E em Provérbios 27 e 24 diz que as riquezas não duram para sempre. Então, não é bom que a pessoa se torne avarento. E no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus vai contar uma parábola inteira, que é conhecida como a parábola do rico insensato. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, sobre o perigo, né, da avareza. E é bom que o professor em sala de aula aponte também essa realidade para servir como antídoto. E esse texto, repetindo que a sua fala, de Filipenses 4:11, é o antídoto, não só para a compulsividade, como também para a avareza. E é bom dizermos que ninguém está fazendo aqui uma crítica às riquezas. Não. Exato. Até porque na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que foram abastadas, foram ricas. Abraão era riquíssimo. Jó, né? O próprio Jó também, Davi, Salomão, por que não falar de Salomão, não é? Então nós não estamos fazendo aqui uma crítica a ter ou não ter riqueza. A crítica aqui é a colocar a riqueza como um fim último da sua existência, né? Esse texto que o senhor citou, de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9, Paulo diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça, veja que aqui Paulo diz, alguns desviaram-se da fé. Chega a perder a fé por causa do dinheiro e se transpassaram a si mesmo. É a ideia de pegar uma espada e passar, perfurar o seu próprio corpo. Observe o que alguém chega a fazer por conta do dinheiro. Causadores, né? Causadores. Mal a si mesmo, né? Mas, professor Éder, nós ainda temos alguns minutos, acho que dá para a gente comentar aqui de forma bem breve. Além da compulsividade, que é um distúrbio, é um desvio comportamental, além da avareza, que é uma obra da carne condenada pela Bíblia, a Bíblia diz que nós devemos ter domínio próprio, nós temos também a questão das dívidas desnecessárias. Nós sabemos que ter dívida não é pecado. Verdade. Não há pecado em ter dívida, não é assim? Isso. Até porque nós precisamos comprar e nem sempre nós temos o dinheiro.
mas ter dívidas desnecessárias. O que é que a gente pode falar sobre isso? Muito bem. Nós, a princípio, começamos com escadinha. No início falamos sobre a realidade de o que fazer, agora o que não fazer. E observe que aqui é decadente mesmo, né? Começamos falando sobre o problema da compulsão, depois a avareza e agora termina com as dívidas desnecessárias. Porque, veja, alguém que está comprando o que não vai precisar vai ter que pagar isso aí. E aí vai ter que tirar de algum lugar daqueles que a gente comentou lá na frente, né? Sustento pessoal, contribuição, aliviar e cumprir as obrigações. Alguém vai ficar sem receber aqui. Qual é o problema dessas dívidas desnecessárias? Vai aumentar o desequilíbrio, né? Primeiro, pessoal, financeiro, inadimplência, e aí as pessoas vão acabar com o nome sujo, vai ter problemas para adquirir novos créditos. Problemas, inclusive, emocionais, professor. Vai ter doenças, porque vai faltar sono. Não é? Meu Deus, como é que eu vou pagar? Aí começam as ligações, uma em cima da outra. Conflito nos lares. Perfeito, porque vai começar a faltar de alguma forma. Porque esse dinheiro que vai ser usado para pagar uma dívida desnecessária, ele vai ser tirado do sustento, de algum lugar ele vai ser tirado. O que é que a Bíblia tem para nos dizer sobre isso? Tem um texto maravilhoso em Provérbios 22:7, que vai nos fazer entender bem isso aqui. Diz assim a palavra do Senhor: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. É claro que ele está dentro de um aspecto que a gente ainda vai trabalhar mais na frente, que é a questão do empréstimo. Mas aqui a realidade é, se eu estou devendo e não consigo pagar, eu sou servo. E nós vamos ver vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, aquela mulher que procurou o profeta Eliseu, ela estava com uma dívida absurda que não conseguia pagar, ao ponto de seus filhos poderem ser levados cativos, não é, para pagar a dívida. Ela ora, não é, fala com o servo de Deus e Deus opera um milagre. Então, queremos dar um conselho da parte de Deus para quem está em casa, né, assistindo o programa, não é? Evite essa questão dessas dívidas desnecessárias, porque alguém vai sofrer. E o desejo de Deus não é que haja sofrimento na família, mas também queremos dizer que o nosso país está em crise, tem uma certa dificuldade, falta de emprego, e muitas pessoas estão aí devendo porque estão desempregadas. Saiba que Deus é poderoso para abençoar você, sua família, sua vida financeira, para que você possa resolver isso aí e descansar. Agora lembre-se, aquilo que a gente faz desnecessário, nós vamos colher a consequência. Presbítero Jonathan Lucena, esse assunto é muito amplo, não é? Ele não se esgota em poucos minutos, como é o que nós temos aqui. Existe hoje, infelizmente, uma facilidade muito grande de crediário, não é? Principalmente para aquelas pessoas que são aposentadas ou pensionistas, e algumas pessoas, de formas desavisadas, têm entrado por esse caminho e trazido consequências nefastas à família. A gente conhece casos de pessoas que estão sofrendo mesmo, inclusive casamentos que chegaram ao pique do divórcio, por exemplo, por conta de dívidas. Então, um programa como esse serve para nos ajudar e orientar os nossos irmãos. Mas, já que nós estamos falando sobre finanças, presbítero Lucena, nós devemos ter alguns cuidados com as nossas finanças, né? Para que possamos estar aí como bons mordomos e atentos àquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer. Nós temos poucos minutos, mas eu acho que dá para o senhor falar ainda nesse bloco. O que é que nós podemos falar sobre o cuidado que nós devemos ter com as nossas finanças em relação à questão de empréstimos? O que é que a gente pode falar, por exemplo, a questão de fiador? Alguém, um crente, ser fiador ao outro porque vai pegar um dinheiro emprestado. O que é que a gente pode falar sobre isso? Pois não, presbítero Alessandro, rapidamente, por causa do tempo, lembrar o que está recomendado em Provérbios capítulo 6, versículos 1 e 2. E se o senhor me permite citar aqui literalmente o que essa passagem aponta dentro da tradução da Bíblia Viva, que seria uma paráfrase. Né? Ele diz assim: meu filho, se você se ofereceu como fiador do seu próximo, por meio de um aperto de mão, dando a sua palavra, ele diz assim: você agora está preso nessa armadilha. Muito sério, né? Isso mostra o perigo, não é? Então veja que se colocar como fiador, o texto bíblico está dizendo que isso é perigoso. Verdade. Isso pode trazer um problema sério. Claro que nós estamos falando de uma regra geral. Eu não estou falando de exceções, não é? De alguns casos pontuais em que houve a necessidade de alguém, por uma questão excepcional, se colocou como fiador e deu certo, vamos dizer assim. Mas a regra geral é o que está aqui no texto sagrado. E é importante que se lembre rapidamente em Provérbios capítulo 11, versículo de número 15, uma outra recomendação, quando o texto diz assim: de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Nós sabemos que o fiador é aquele que dá garantias que o devedor irá cumprir com aquilo que está prometendo, ou seja, de pagar as dívidas. E esse, quando não cumpre o que prometeu,
o fiador vai ter que tem que assumir cobrir, a responsabilidade. É como se ele estivesse usando os seus próprios bens, o seu próprio Exatamente. nome para avalizar aquela operação. Para dar a garantia de que a dívida será paga, seja por meio daquele que Perfeito. ele está representando ou por ele mesmo como sendo o fiador. Mas, rapidamente, tentando responder a sua pergunta, eu acredito que esses 2 textos, inicialmente, é o suficiente para mostrar o quanto é perigoso estar como fiador. Muito bom, mas eu peço ainda para acrescentar mais 2 versículos que está em Provérbios 22, versos de número 26 e 27. Diz assim: não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Isso aqui é muito sério. É interessante que a questão do aperto de mão Isso. fala de hombridade, né? Observe que já no período do proverbista Salomão, já havia problemas com finanças de alguém que fazia empréstimo. E o Salmos 37, verso 21, a parte A, diz que o ímpio toma emprestado dinheiro e não paga. Então, se eu não devo ser fiador, muito menos de um ímpio. Verdade. Não é? Se eu não devo ser fiador, ou em algumas exceções de um crente, imagine de um ímpio, não é? Salmos 37, 21, parte A. Nós estamos concluindo esse segundo bloco, o assunto está muito bom. Eu acredito que você deve estar crescendo na graça e no conhecimento, como eu estou aqui junto com esses 2 professores. Mas daqui a pouco a gente volta para o seu terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Não sai daí. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando a lição de número 10. Estamos falando sobre um assunto bastante interessante, que é sobre finanças, Isso. dinheiro, administração dos nossos bens, os nossos dinheiros. A presbítero Jonatas Éder, num momento anterior, eu conversei um pouquinho aqui com o presbítero Lucena, e a gente falou sobre a questão de ser fiador. É um problema, ter muito cuidado com isso. Mas um outro problema que tem trazido muitos transtornos em famílias é a questão de empréstimos e, às vezes, empréstimos desnecessários. Verdade. O senhor falou sobre dívidas desnecessárias. Eu acho que está ligado a esse ponto. Às vezes há necessidade de fazer um empréstimo para socorrer, houve um desastre, um desabamento, algo desse tipo, não há problema. Ou alguém que quer comprar um imóvel, uma casa, não tem problema. Mas e quando temos aqueles empréstimos que são desnecessários? Ou até aqueles que são necessários, mas devemos ter cuidado com isso. O que é que a gente pode comentar sobre isso? Muito bem, professor Alessandro Barreto, né? Em relação a essa questão de fazer dívidas, né, tem que se fazer todo um planejamento para isso. A questão do empréstimo em si não é pecado, tá bom? É bem importante a gente dizer isso. O empréstimo em si não é pecado. O problema é quando eu uso esse empréstimo de forma desordenada e, infelizmente, no nosso país não existe uma educação financeira. Não é? Nós não aprendemos, por exemplo, isso na escola. Isso a gente aprende com o dia a dia. E, graças a Deus, na igreja, veja que coisa interessante, na igreja existe a preocupação de ensinar até os irmãos como administrar seu bem, até porque foi o próprio Deus que deu. Não é? Então, partindo desse princípio, eu tenho que ter muito cuidado com os empréstimos, principalmente porque eu vou ficar preso há algum tempo para pagar isso aí. Tem um texto que fala lá em Provérbios 22 e 7, um trechinho diz assim: o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, em um determinado tempo, essa pessoa vai ficar servo. Né? Tem gente que faz empréstimo para 10 anos, é uma coisa absurda. Você não sabe nem como é o dia de amanhã, não é? Mas um grande problema maior talvez seria a questão da usura em cima do empréstimo. Não é? E aí, infelizmente, como não existe uma política no âmbito do nosso país, de uma preocupação de ensinar como se fazer isso, aí tem pessoas que pegam empréstimos e não sabem a taxa de juros, acaba às vezes pagando 3, 4 vezes o que pegou e não sabe disso. Triste mesmo é quando isso passa a ser crime, não é? Que é a questão da agiotagem, que é quando você pega algum dinheiro em relação com aquelas pessoas que estão lá e elas vão usurpar financeiramente as pessoas, às vezes vão cobrar de forma desnecessária. Existem casos, né, gravíssimos de pessoas que pegaram dinheiro desse tipo de gente e infelizmente estão presos até hoje. Então, tenhamos cuidado, porque além disso ser um risco, é um crime, não é? A Constituição brasileira não permite a agiotagem. E o cristão, ele deve fugir até da aparência do mal. Imagina de um mal como esse, não é? E, presbítero Lucena, nós temos vários textos do Antigo Testamento falando ainda sobre essa questão da agiotagem e da usura, porque talvez alguém que esteja nos ouvindo não tenha
a noção do que seja usura, né? É aquela questão dos juros altos demais, né? Aquela questão de cobrar juros. O cobrar juros não há, entre aspas, nenhum problema, desde que esse juros seja justo, não seja algo injusto, de uma forma exorbitante demais. E o que é que a Bíblia no Antigo Testamento, o presbítero Lucena, nos mostra sobre essa prática dos juros? Nós temos alguns textos que podemos falar sobre isso? Com certeza, presbítero. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar passagens em que fica claro Deus reprovando esse tipo de prática. Sim, exatamente. Isso pode ser visto, por exemplo, em Êxodo capítulo 22, versículo de número 25, a gente pode ler também. Sim, claro. Êxodo capítulo 22 e o versículo de número 25. Nos diz a palavra de Deus da seguinte maneira: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporeis usura. Veja que aqui o erro não é o emprestar, aquilo que o senhor falou, não foi, presbítero Éder, mas a usura em cima desse empréstimo. Perfeito. Um outro texto que pode ser lido também, aproveitado em sala de aula, é Levítico, capítulo 25, e o versículo de número 37, quando diz a palavra de Deus: não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás do teu alimento por interesse. E se o senhor me permite ainda uma outra passagem, em Ezequiel capítulo 18, versículo de número 13, está escrito assim na parte A, a parte inicial desse texto: e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Aí a resposta é: não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Veja que aqui o texto chama de abominação, porque fere um princípio estabelecido pela própria palavra de Deus. Na restauração dos muros de Jerusalém, Neemias teve que parar para tratar de problemas semelhantes, onde havia pessoas que estavam aproveitando-se da dificuldade alheia para usurpar o bem do outro. E eu acho que é exatamente esse o grande problema, porque quando a pessoa vai necessitada do empréstimo, aí a necessidade é tão grande que ela não tem, professor Alessandro, esse equilíbrio, né? É esse equilíbrio de dizer assim, peraí, será que isso é honesto? Será que isso é justo? E aí, por conta desse problema, ela acaba pegando esse valor e acaba presa. Devido e Deus, que é justo, observa tudo isso. Claro. Exato. A necessidade faz a pessoa se submeter àquilo que a pessoa determina. Aí é onde é que mora o perigo. Então ficou claro aqui de que emprestar ou pegar algum valor com juros não há problema algum, desde que seja um juro justo. Agora, quando há usura, a agiotagem que foi falado pelo senhor, um crente não pode nem pensar, nem apoiar, nem fazer isso. Não é? Exato. É melhor dar do que emprestar com usura. A Bíblia diz, né? Há um texto, né? Salmos de número 37, versículo 21, diz assim: o ímpio toma emprestado e não paga. Olha, já está dizendo aí que o ímpio é difícil, cuidado com o ímpio. Mas a parte B desse versículo diz: mas o justo se compadece e dá. Glória a Deus. Se você tem condições de dar, é melhor você dar do que emprestar com usura. Isso. Não é? Isso é pecado abominável diante de Deus. A agiotagem e usura é uma prática pecaminosa, execrável, condenada pela Bíblia. Mas vamos continuar aqui, professor Éder. Nós já estamos nesse último momento do programa que tem tratado um pouco de economia, não é? E aqui é de onde vem a palavra oikonomos. No grego, a palavra oikonomos vai gerar o termo euconomia, que quer dizer economia, mordomo também vem dessa expressão. Alguém já disse, o dicionarista Ruas, que o gerenciamento de uma casa, especificamente das despesas dessa casa doméstica, era entregue a um euconomo, ou um administrador do bem dessa casa. A gente já falou aqui, professor, que um dos aspectos do Espírito Santo é o domínio próprio. Isso. Não é? Isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se eu tenho domínio próprio, eu tenho equilíbrio. Se eu tenho equilíbrio, eu vou ter uma saúde financeira, não vou depender de pessoas para sobreviver. Vou estar contente com o que Deus me deu, né? Exatamente, vou estar contente, além do contentamento, e vou gastar o necessário, não é? Baseado nisso, o que é que nós podemos falar sobre questões de prioridades? Muito bem. Nós devemos respeitar as prioridades em relação à questão da nossa vida financeira. O que é que a gente pode falar sobre isso? Muito bem. Já estamos caminhando para o final, então vou ser bem sintético para falar sobre essa realidade. Então, agora nós estaremos trabalhando essa questão da importância, né, dessa questão da economia, no sentido de prioridade. Então, o cristão, professor Barreto, nós aprendemos na lição anterior, que ele tira
as primícias, Certo. a parte de Deus, né? Ele recebeu lá o seu salário, tirar a parte que pertence a Deus, lembrando que Deus é dono de tudo, né? A gente já aprendeu isso, acho que não preciso reafirmar isso. Então, se tira a parte que é do Senhor, e a partir do momento que é feito isso, nós vamos para as prioridades. Isso. E o que seriam essas prioridades? Aí você precisa saber o que é prioritário, o que é secundário e o que é supérfluo, não é? Achei bem interessante essa questão. Por exemplo, o que é prioridade? Questões de alimentação, de saúde, de moradia, os estudos, não é? Roupas, isso é questão prioritária. Então, Isso. o cristão precisa primeiro cuidar da alimentação da sua família, pagar o aluguel da casa, caso não tenha, cuidar da saúde dos filhos, não é? Precisa, isso é algo necessário. O que seria secundário? É aquilo que não está na primeira posição, mas é importante também, como, por exemplo, um lazer. Acho que é importante que os pais saiam com seus filhos, pelo menos para tomar um sorvete. Eu me lembro muito de meu pai nos levar, às vezes, aqui no 13 de maio, para a gente dar uma volta ali. Às vezes não gasta tanto, mas é importante isso, né? Fazer Perfeito. isso com as crianças, com os filhos. Porém, aí vem o problema do supérfluo, que cai naquela realidade que nós trabalhamos no primeiro bloco, no finalzinho do primeiro bloco. Quando dissemos da pessoa que tem um telefone, que ainda está novo, nem terminou de pagar ainda, mas lançou um outro lá que é Plus, é alguma coisa do tipo, e essa pessoa não está contente com o que tem, e aí vai comprar um outro aparelho. Então, isso aí é supérfluo. O cristão deve fugir disso, não é? E ficar contente com o que Deus lhe deu. Muito bom. Tem um texto que se encaixa com a sua palavra, professor, Perfeito. que é Isaías 55:2. Abra sua Bíblia, você que está acompanhando o programa, vamos ler o que aqui diz Isaías 55:2. O texto diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Glória a Deus. Por que gastar com aquilo que não é pão? Glória a Deus. O texto diz que se eu gasto com aquilo que não é pão, eu vou estar jogando dinheiro fora. Isso. É bom ter prioridades, ter cuidado. Presbítero Jonathan Lucena, nós podemos respeitar as prioridades, mas devemos também evitar os desperdícios. Tem pessoas que às vezes gastam sem necessidade. O que é que a gente pode falar? O desperdício tem a ver, de alguma forma, com a ingratidão, o quanto foi difícil chegar aquele dinheiro nas mãos. Né? Sim, de alguma sim. forma está ligado a esse tipo de comportamento. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que a Bíblia dá instruções também com relação a esse quesito, essa questão. Veja que Deus, na medida em que está trazendo a nação de Israel, o livramento de Israel, ou dos hebreus até então, da terra do Egito, naquela noite em que foi marcada pela festa da Páscoa, em Êxodo capítulo de número 12, versículos de 1 a 4, o próprio Deus vai dar orientação a Moisés de que as famílias deveriam se reunir, para cada família um cordeiro, e se caso a família fosse pequena, que seria menos de 10 pessoas ou até 10 pessoas, haveria necessidade, por exemplo, de se juntar com o vizinho ao lado para que aquele alimento não fosse desperdiçado. Veja que Deus, além de estar ali proporcionando livramento físico, está também trazendo um princípio de economia, né? A evitar o desperdício. Durante a peregrinação, quando Deus propôs ou providenciou o alimento diário através do maná, isso pode ser visto em Êxodo, capítulo 16, versículos 14 a 18, diz que o povo deveria buscar a sua porção diária. Agora, só poderia pegar aquilo que fosse necessário para aquele dia, mostrando também o perigo e também a atitude de não desperdiçar. E no Novo Testamento não foge a regra. O próprio Senhor Jesus, das vezes em que fez um milagre da multiplicação, especificamente em João capítulo 6, versículo 12, nós encontramos uma recomendação final quando diz, depois que todos estavam fartos, bem alimentados e sobraram cestos cheios, ele diz, recolham todos, recolham os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Então, além de respeitar as prioridades, como foi bem exposto aqui pelo nosso amigo presbítero Jonathan Zeder, evitar o desperdício é necessário para que a economia da casa seja estabilizada, as finanças sejam bem administradas e o nome do Senhor seja glorificado e haja harmonia naquele lar. Muito bem. E podemos concluir dizendo que além de respeitar as prioridades, professor Jonathan Zeder, além de evitar os gastos, os desperdícios, nós podemos planejar aquilo que nós queremos utilizar, aquilo que nós queremos gastar. Há um texto magno, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 32. Diz assim,
Jesus falando na parábola acerca da providência. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que se acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar uma torre e não pôde acabar. É muito forte isso aqui, não é? Então, primeiro, respeitar as prioridades, professor Éder. Segundo, evitar desperdícios, presbítero Jonathan Lucena. E terceiro e último, planejar os gastos. Não gastar desnecessariamente. Professor Éder e Jonathan Lucena, 5 segundos para dizer um resumo dessa lição. O que é que a gente pode dizer? Muito bem, eu queria terminar trazendo uma palavra de entusiasmo para quem está em casa, talvez esteja sofrendo com dívidas, não é? Ore a Deus, Deus pode te ajudar a sair desse problema. Agora lembre-se, depois que Deus te ajudar a sair, cuidado para não entrar novamente. Muito bem, eu poderia lembrar que uma palavra-chave para que seja bem sucedido uma família é o termo equilíbrio, né? E o texto básico para isso poderia ser usado Provérbios 30, versículos de 7 a 9. Amém. Muito bem, Deus abençoe. Aprendi muito com os senhores hoje aqui. Portanto, caro professor e amigo, aprendemos nesta lição que, além de nos orientar quanto à vida espiritual, a Bíblia nos exorta também a termos cuidado com a nossa vida financeira. Uma má administração das finanças poderá acarretar em prejuízo moral e espiritual. Para evitar tal dano, devemos exercer a mordomia com sabedoria e equilíbrio. Bem, querido irmão, depois de uma lição tão enriquecedora como esta, maravilhosa, onde aprendemos bastante lições sobre a mordomia da nossa finança, chegou o momento agora de orarmos a Deus, pedindo a Ele orientação, sabedoria, para sabermos ser bons mordomos. Vamos orar. Amém. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos neste momento te agradecer pela instrução da Tua palavra, Senhor, por aquilo que aprendemos neste programa e que certamente servirá, Senhor, de base e de alicerce para a nossa vida espiritual e física, também financeira. Continua, Senhor, nos abençoando, nos dando sabedoria, para que possamos continuar administrando nossas finanças de tal forma que o Teu nome, Senhor, continue sendo glorificado. Nós queremos neste momento te pedir por aqueles que estão, Senhor, sofrendo questões físicas, emocionais e até, por que não dizer, espirituais, por causa de uma má administração do seu dinheiro, da sua finança. Ó Deus, ajuda-os, estende Tuas mãos, livra-os, quebra, Senhor, esses grilhões, para que estes que nos escutam possam testemunhar no futuro próximo da bênção alcançada. Senhor, nós queremos te pedir uma bênção continuada sobre a Rede Brasil de Comunicação, sobre cada funcionário, Senhor, a produção desse programa, sobre a equipe da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, o Teu servo, o pastor Nadir Jackson Saravia, nosso superintendente, o evangelista Marcelo Teles, vice-superintendente e toda a equipe. Queremos te pedir pela vida do Teu servo, o anjo desta igreja, pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sua esposa, irmã Judite, pastor Ailton Júnior, sua família, toda a diretoria da igreja. Continua nos abençoando, Senhor, é o que nós te pedimos. E não poderia terminar, Senhor, sem esquecer de orar por aqueles que estão desempregados. Abre as portas, Senhor, de trabalho e abençoe os Teus servos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 10ª lição com o tema A Mordomia das Finanças. Na próxima semana veremos a 11ª lição do trimestre com o título A Mordomia das Obras de Misericórdia. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado às 22 horas e aos domingos às 7h30 da manhã e também está disponível em nosso canal do YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.